Saúde. Muito bem, turma. A gente começa falando sobre as concentrações de solução, né? Mas, inicialmente, vamos verificar o que é uma solução, né? Solução é toda e qualquer mistura do tipo homogênea, né? Formada aí pelo soluto e pelo solvente, sendo que o solvente é aquele que dissolve e o soluto é que será dissolvido, formando aí a minha mistura homogênea, que a gente chama de solução, né? Toma cuidado, porque as misturas homogêneas, as minhas soluções, elas podem ser tanto sólidas quanto líquidas e também gasosas. Poxa, Igor, eu sempre achava que só poderiam ser líquidas, né? Porque a gente fala de dissolver e dissolvido, dá a entender que só tem soluções no caso de líquidos, e não. Né? Toma cuidado. Soluções sólidas, por exemplo, eu posso considerar as ligas metálicas, né? A sua aliança aí de ouro, por exemplo, ela é uma liga metálica, é uma solução sólida formada, por exemplo, de ouro com prata e cobre, né? As soluções líquidas, eu posso ter, por exemplo, um pouco de água com sal dissolvido, né? Totalmente homogênea, uma única fase, e também as soluções gasosas, né? O ar atmosférico, esse ar que a gente se encontra aqui, é basicamente uma mistura de nitrogênio com gás oxigênio e é totalmente homogêneo. Vale a pena você considerar que toda mistura gasosa sempre vai ser homogênea, sempre vai ser uma solução. Igor, como é que eu faço para diferenciar então o que é soluto do que é solvente? Vai pelas quantidades, né? Toda vez que você tem um soluto, o meu soluto é aquele que se encontra em menor quantidade, ele vai se encontrar em menor quantidade. Ao contrário do meu solvente, o solvente é aquele que se encontra em maior quantidade na minha mistura homogênea. Então, por exemplo, o ar que está aqui é composto basicamente de nitrogênio e oxigênio. 80% é gás nitrogênio. O restante, 20%, de gás oxigênio. Então, eu sei que uma coisa, 80% de nitrogênio, então ele é que está em maior quantidade, ele é o solvente. 20% de gás oxigênio, ele é o soluto, né? O oxigênio está dissolvido no nitrogênio. Interessante fazer essa relação, viu? Toma cuidado. Então, agora a gente já sei, solução é mistura homogênea de soluto mais solvente. O soluto dissolve, né? Aliás, é dissolvido, e o solvente, aquele cara que vai ser, né, ou vai dissolver o meu soluto. Vai pelas quantidades que fica mais simples. Menor quantidade a gente chama de soluto, maior quantidade a gente chama de solvente. Tudo bem? Bom, vamos começar aí a fazer então os cálculos de concentração, né? Porque a gente vai relacionar justamente quantidades de soluto e solvente. No primeiro caso, turma, a gente vai considerar o que a gente chama de concentração, dá uma olhadinha aí, concentração comum. Concentração comum. Esse é o primeiro tópico de cálculo de concentrações das nossas soluções. Eu vou chamar de concentração comum de Czão. Tá aqui, ó. Bom, o que é então a concentração comum? A concentração comum, turma, nada mais é que uma relação de massa pelo volume. Mas só toma cuidado que eu tenho que saber massa de quem pelo volume de quem. No caso da concentração comum, é a massa do meu soluto pelo volume da nossa solução, que geralmente é o volume total, né? O volume do solvente. Bom, vamos considerar da seguinte maneira, né? Primeira coisa, é interessante você fazer essa diferenciação. Não adianta ficar falando que concentração comum é massa sobre volume, massa sobre o volume, né? A gente tem que entender que é massa do soluto pelo volume da solução. Isso é chamado de concentração comum, né? Bom, como eu tenho uma relação de massa sobre o volume, eu posso ter algumas unidades. Eu posso ter, por exemplo, gramas em relação à minha massa por um volume dado em litros, por exemplo. Posso. Eu posso ter, por exemplo, miligramas, né? Por exemplo, lá miligramas é uma relação de massa por um volume também dado em litros. Tanto faz. Eu posso ter, sei lá, o quilograma por litro. Posso ter. Eu posso ter qualquer unidade de massa por volume, né? Basicamente, nós iremos utilizar muito uma relação de massa dada em gramas, né? E o volume aqui dado em litros. Quer ver só? Isso aqui é super simples, super fácil. Eu vou te dar um exemplo. Vou pegar um recipiente aqui, né? Um recipiente. Eu vou pegar, o que eu vou pegar aqui? Um recipiente, né? Esse recipiente eu vou colocar uma certa massa, né, de um soluto. Deixa eu ver aqui. Ele vai ter um total de, por exemplo, 40 gramas de hidróxido de sódio, de NaOH.
eu quero fazer uma solução com esses 40 gramas de hidróxido de sódio, né? Se eu quero fazer uma solução, então eu venho aqui, uma solução aquosa, adiciono o meu solvente. Se é solução aquosa, eu vou adicionar um montão de água. Eu vou adicionar, por exemplo, uns 400, deixa eu ver, uns 400 ml aproximadamente d'água aqui, né? Então, coloco esse meu volume d'água, mexo, até que todo o meu soluto se dissolva, ficando totalmente homogêneo. E aí eu posso chamar exclusivamente de solução. Eu quero calcular, nessa situação, turma, qual vai ser a concentração comum, ou seja, a concentração dada, nesse caso aí, em gramas por litro, né, do hidróxido de sódio nessa solução aquosa. Dá para calcular? Dá. Então vamos lá, na boa. Ó, agora eu tenho que tomar só um cuidado. Ele está falando uma relação de ml e gramas. Ele está pedindo em gramas por litro, né? Perceba que a gente não precisa ficar decorando muitas equações, porque ele fala assim, olha, a concentração comum eu quero saber em gramas por litro. Então eu tenho que a massa dividir por um volume em litros. Massa em gramas, volume em litro. Então vamos lá. Concentração comum, nesse caso, para o hidróxido de sódio, para o NaOH, vai ser a massa do soluto, ou seja, os 40 gramas aqui que eu tenho, nesse caso, né, do meu hidróxido de sódio, pelo volume aí de 400 ml. Ixi, 400 ml eu preciso fazer uma transformação. Vamos lá, na boa, eu vou ali no cantinho, vem no cantinho aqui. Você sabe que 1 litro, né, equivale aí a um total de 1000, né, 1000 ml, né, 1000 ml. Se você tem, então, 400 ml que foi adicionado de água, então dá para descobrir o volume X aqui em litros, certo? Não esqueça da relação de 1 litro equivaler a 1000 ml, né? X, então, quanto é que vai dar essa conta? Deixa eu ver aí. Isso daí vai dar aproximadamente? Não, vai dar 0,4 litros no total. Bom, então já fiz a transformação. Toma cuidado, hein, turma? A conta é simples, mas toma cuidado na conta mesmo assim, não vai se perder aí. Bom, então ele quer ir por litro, eu já consegui aqui 0,4 litros. Puxa, Igor, você não facilitou nada a minha vida, né? Porque ainda tem que fazer a divisão por 0,4. Se fosse um valor assim fácil, né, ó, daria para simplificar na boa. Você quer ver como dá para fazer essa conta facilmente? Por 0,4 não sei dividir não, mas se fosse 4 aqui, sem vírgula, eu dividiria na boa. Como é que eu faço para tirar essa vírgula daqui e eu chegar em 4, por exemplo? Se eu multiplicar, por exemplo, ali por 10, né? Se eu multiplicar aqui por 10, eu vou chegar em 4. Mas tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo, né? Então, vou fazer aqui, ó, vezes 10 também. A minha relaçãozinha ficou mais simples, né? A concentração comum, então, de hidróxido de sódio nessa minha solução vai ser igual aí, nesse caso, deixa eu ver, se eu multipliquei ali em cima por 10, vai ser igual a 400 gramas, dividido aí pelo volume agora, que vai dar 4 litros. Perceba que a relação não muda, né? A concentração comum, nesse caso, de NaOH, para essa minha solução, vai ser lá, ó. Ficou muito mais simples de fazer essa divisão. Olha lá, dividir por 4, então, dividido aqui em cima e embaixo por 4, isso daqui vai me dar um total de 100 gramas por litro. Ah, essa é a minha concentração, né? Total de 100 gramas por litro que eu tenho em relação à massa pelo volume, certo? Ah, mas Igor, mas eu não tenho 1 litro aqui, eu não tenho 100 gramas. Não, essa é a minha relação, a relação existente. Se eu considerar 1 litro, né, dessa minha solução, eu tenho exatamente 100 gramas. Se eu considerar 400 ml, eu vou ter 40 gramas e assim por diante, né? Eu tenho essa minha relaçãozinha aí total, beleza? Ó, só toma um cuidado com um detalhe, né? Deixa eu apagar aqui, vou mostrar rapidamente para você, ó. Apagando aqui, só um momento, eu te mostro umas coisas, ó. Existe uma relaçãozinha que a gente chama de densidade, né? Densidade D, ó, bem aqui no cantinho, nada mais é que a massa pelo volume. Falei, ih, caramba, agora travei. Se concentração comum, nesse caso, é massa por volume, densidade é massa por volume também. Mas diferencia as coisas. É por isso que eu escrevi aqui soluto e solução. Quando a gente está trabalhando com densidade de solução, eu estou trabalhando com massa da minha solução, né? Nesse caso, dividido pelo volume também da solução. Então, não confunda, hein? Não confunda nesse caso que é uma coisa com a outra. Quer ver? Vou colocar um exemplo para você, ó. A densidade do etanol, né, é de 0,8 gramas para cada ml.
Você sabe que o etanol é etanol hidratado, estou considerando, então a mistura de água com etanol, né? O que isso está dizendo? Se você tiver exatamente 1 ml da solução, esse 1 ml da solução, ou seja, do álcool hidratado, vou colocar assim, solução, vai ter exatamente 0,8 gramas também na solução, né? Então, tá aqui, da minha solução abreviada. Bom, pego 1 ml na mão, tem 0,8 gramas. Se eu pegar 0,8 gramas na mão, eu tenho 1 ml. Essa é a relação de densidade. A concentração comum diz, se eu tiver exatamente 1 litro de uma solução, lá dentro vai conter 400, ou nesse caso, né, aliás, 100 gramas de NaOH, certo? Uma coisa é relacionar a massa do soluto pelo volume da solução. Aqui a gente está relacionando o volume da solução pela massa aí, nesse caso do soluto. Tudo bem, galerinha? Beleza? Então esse foi o primeiro tópico, a concentração comum. Eu te mostro mais algumas outras coisas já já. Aguenta aí. Olha só, galera. Vamos lá, vamos continuar a aula então de concentração de solução, né? Tá aqui, já coloquei só com um resumo para a gente lembrar. Falamos da concentração comum, a relação de massa do soluto pelo volume da solução, e também falamos da densidade, principalmente para que você não confunda, porque olha só, as formuletas é basicamente massa sobre volume. Só que, de novo, concentração comum, massa do soluto, volume da solução. Densidade, massa da solução pelo volume também da solução, né? Cuidado com as referências. Densidade de solução só faz referência apenas à solução e transfere massa para volume, certo? Então, toma cuidado lá com a relaçãozinha entre concentração comum e densidade. Bom, uma outra situação que a gente pode relacionar é a tal da porcentagem em massa, ou também chamada de título, que eu represento aqui pela letra tal, né? Título ou porcentagem em massa. Olha, já está te dando a dica. Uma porcentagem é uma relação da parte pelo todo, né? Ah, então peraí. Eu posso falar que o título ou a porcentagem em massa é a massa do soluto, parte, pela massa total, que é a massa da minha solução. Posso até abrir um pouquinho mais e falar que o título ou a porcentagem em massa é a massa do soluto dividida pela massa do soluto somada à massa do solvente. Isso tudo aqui, né, soluto mais solvente, me dá a solução. Então, quer ver um exemplo simples? Né? Não precisa ficar decorando muita coisa, hein, meu? Toma cuidado. Aqui eu tenho um recipiente com água, tem exatamente 90 gramas a uma determinada temperatura. Eu adicionei 10 gramas de açúcar. E eu quero saber qual é o título dessa minha solução. E depois qual é a porcentagem em massa nesse caso. Então vamos lá na boa. Ó. O título é a relação de massa sobre massa. Massa do soluto pela massa total, a massa da minha solução. Vamos fazer as relaçõezinhas na boa. Ó, 10 gramas, você concorda comigo que é a massa do soluto? Né? Você concorda que nesse caso o açúcar é o meu soluto, ó, vou colocar assim como STO abreviado. Né? Esse 90 gramas aí é o total, a massa do meu solvente. Bom, vamos na boa. Se eu quero título, então massa do soluto 10, massa do solvente 90 gramas. Ou seja, a massa da minha solução é igual a 100 gramas aí, né? Ah, a conta ficou fácil. Eu vou ter então, nesse caso, 10 gramas do soluto para cada 100 gramas aí da minha solução. O título dessa minha solução é igual, nesse caso, ó, simplifica aí, a 0,1. E qual é a unidade, Igor? Ó, não tem unidade nenhuma. Tá? As massas, elas são canceladas. A unidade de massa, ó, grama com grama, vai embora. O título, bem verdade, é um valor adimensional, sem unidade. É por isso que eu posso usar o título, nesse caso, como porcentagem de massa também. Qual seria a porcentagem em massa do meu soluto nessa minha solução? Se eu sei o título, eu calculo. Ó, o título é 0,1. Se eu multiplicar esse cara por 100, eu chego aí na minha porcentagem em massa, né? Então, nesse caso, eu vou ter um total de 10%. Bom, tá aí, 10% ou 0,1. Minha porcentagem, às vezes os caras representam dessa maneira, ó, massa, massa, né? A porcentagem massa-massa equivale a 10%. Cuidado na interpretação do dado, hein? O que significa 10%? Isso significa dizer o seguinte, que eu tenho a cada 100 gramas, por exemplo, né, como é massa-massa, da minha solução, 10 gramas de soluto, equivale a 10% aí, né? Sendo que o restante, então 90 gramas, é a massa do solvente. Quer ver uma outra ideia? Vou pegar assim, ó, eu tenho 40%, né? Ou seja, a minha porcentagem de massa é 40%. Massa, massa,
né? O exercício geralmente vem assim, de uma solução de hidróxido de sódio, NaOH. Como é que eu interpreto esse dado? Bom, é fácil. Ó, interpretando ele, se eu considerar que é massa-massa, então eu vou considerar 100 gramas. Como é porcentagem, eu considero para 100. Eu vou ter aí 40 gramas do meu soluto, que é justamente o que ele fala para você, hidróxido de sódio, NaOH. Nossa, esse N ficou horrível, agora acho que melhorou, certo? Para cada 100 gramas. Mas 100 gramas de quem? Cuidado, 100 gramas total, ou seja, 100 gramas da minha solução. Tá aqui, solução. Ah, e se eu quiser saber qual é a massa, por exemplo, do solvente? É só descontar, né? Solução, soluto. Então, quer dizer que eu tenho no total aí 60 gramas de solvente. Se for uma solução, né? Nesse caso, solvente, for uma solução aquosa, eu sei que o solvente é a água. Tudo bem? Cuidado aí, as contas às vezes são muito simples em grande verdade. A concentração comum, a densidade, o título. Muito, muito simples. Mas aí o grande problema é você fazer a interpretação do dado, né? Então toma cuidado. Cuidado na hora de interpretar as coisas. Tudo bem, galerinha? Beleza? Essa foi a primeira parte, então, da aula de cálculo de concentração. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre essas coisas. Bom estudo. Até mais.